Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 25 diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa agora derramar o teu poder do alto para que possamos ouvir, para que eu possa pregar com poder. Ajude-nos a entender, ajude-nos a sermos não apenas ouvintes, mas cumpridores da tua palavra. Haja agora em nosso meio, te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta noite. Aqui nós lemos que Jesus estava chamando e levando os seus discípulos a um destino. Versículo 22, nós lemos que ele falou na segunda metade do versículo: passemos para o outro lado. E esse é o tema desta noite, passemos para o outro lado. Jesus nos chama, cada qual, a um destino. Esse destino não é igual para todos, mas o chamado é. O destino certamente é diferente, mas todos nós temos um chamado, temos um destino. Seja lá aonde for esse destino, é sempre melhor do que esse lado. Independente o que seja o outro lado, como Jesus falou, passemos para o outro lado sempre é melhor do que esse lado. É triste e é tolo escolhermos ficar aonde estamos. É triste e é tolo quando nós não seguimos o chamado de passar para o outro lado e muitas vezes nós justificamos achando que aqui é melhor, aqui não é tão mal assim. Por que trocar o certo pelo duvidoso? Vou ficar por aqui, deixa quieto. O time que está ganhando não se mexe. As coisas são tão ruins assim. E nós muitas vezes hesitamos. Duvidoso é seguir as vontades e os pensamentos do nosso coração. Quando o nosso coração nos leva a não querer passar para o outro lado, e o nosso coração tenta nos convencer que devemos ficar deste lado, ou seja, não seguir o chamado, não dar aquele passo, não entrar no barco e passar para o outro lado. Nós conhecemos, todos nós aqui, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Há pessoas que acham que o nosso coração está cheio, transbordando de bondade. Não é o que a Bíblia diz. Aqui chama ele de perverso. E pior, além de perverso, enganoso. O seu coração quer lhe enganar. O meu coração quer me enganar. O nosso inimigo, o diabo, tem um grande aliado no nosso coração. Mas não é só aí que nós temos essa referência. Existem muitas outras, eu vou ler apenas algumas agora. Eclesiastes 9, versículo 3. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. E o que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. E que há desvarios, ou seja, loucura. E que há desvarios no seu coração enquanto vivem. E depois se vão aos mortos. Então aqui, Salomão está dizendo que tudo que ocorre no mundo, isso ocorre com todo mundo, todos sucede a mesma coisa, ele fala aqui, que o coração dos homens está cheio de maldade e loucura, desvarios.
palavra de Deus fala que o meu coração, o seu coração, está cheio de loucura e maldade. Marcos 7:21, Jesus falou, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Palavras de Jesus. Sai de onde isso, pastor? Da boca de Satanás? Também, mas aqui ele está falando que isso sai do nosso coração. E se sai, é porque está lá dentro. Então, se a gente decidir seguir o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, os nossos planos, do nosso coração, está aqui o aviso. Quando Jesus vem e fala, passemos para o outro lado, vá. Ou melhor, vamos. Não fique justificando no seu coração que não está tão ruim assim, vamos ficar um pouquinho mais. Não. Não ouço o chamado do coração, mas ouço o chamado de Jesus. Isso é a grande batalha do crente. Jesus chama de um lado, nosso coração chama do outro. Então nós temos que escolher. Eu quero fazer algumas rápidas observações para nos guiar, nos nortear e nos direcionar a sempre estar atendendo ao chamado de Jesus. Olha no versículo 22, que diz, a segunda metade do versículo, passemos para o outro lado. Jesus nos chama para sair de onde estamos. Parece um pouquinho óbvio, e mas é um ponto importante de entender. Jesus, ele chama, mas não só ele chama, ele nos acompanha. Ele não falou, passem para o outro lado. Ele falou, passamos. Você pode notar que no barco, ele estava no barco. Então Jesus ele chama e ele nos acompanha. E se nós seguirmos o chamado, adivinha quem vai estar conosco no barco? Jesus. Mas se Jesus fala, passamos para o outro lado, e nós recusamos ir, então nós não temos Jesus do nosso lado. Como poderíamos ter? Com plena comunhão, plena condução, livramento. Então Jesus chama para sairmos de onde estamos, mas ele sempre vem conosco. Há uma origem e há um destino. Eles estavam em um lado e Jesus os chamou para ir para outro lado. Então Jesus sempre nos chama a sair de onde estamos e irmos para um outro local, uma outra condição, uma outra situação. E muitas vezes isso inclui sair da nossa zona de conforto, sair daquela situação que nós estamos acostumados, condicionados, estamos já confortáveis, pode não ser essas maravilhas todas, podemos reclamar de um bocado de coisa, mas nós sabemos, nós conhecemos, estamos acostumados, e o grande problema é esse, é que muitas vezes nós não estamos dispostos a sairmos da nossa zona de conforto. Ah, pastor, mas eu nunca fiz isso, eu nunca fui aí, eu nunca deixei de ir. Pois é, Jesus nos chama para a saída da nossa zona de conforto. E quando nós saímos, ele nos acompanha. É interessante, se a gente vê qual era o outro lado a que ele chamou, eles estavam de um lado do lago, foram para o outro lago. O outro lado, se você ler o versículo 26 e o versículo seguinte, mais adiante, é a terra dos Gadarenos. A terra dos Gadarenos é aquela parcela de terra que foi dado por Josué lá na época que chegaram e tomaram a terra prometida, ou parte da terra prometida, que foi dado à tribo de Gade. E uma das 12 tribos, a tribo de Gade, e por isso é chamada terra dos Gadarenos, porque pertencia à parcela da herança dos filhos de Gade. Mas foi na terra dos Gadarenos que eles, que seguiram o chamado de passar para o outro lado, para a terra dos Gadarenos, foi lá que eles testemunharam a legião expulsa do jovem endemoniado, o mesmo jovem que depois de ser liberto da legião de demônios se tornou um evangelista.
Ele saiu e pregou por toda aquela região. Eles viram isso. Eles viram isso acontecer. Eles viram também a ressurreição da filha de Jairo, um príncipe da sinagoga, que vieram para eles e disseram: olha, não perturbe mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E Pedro falou para Jairo e falou: não temas, apenas creia. E quando chegou na casa, a filha estava de fato morta, mas Jesus falou: deixa comigo. E ele entrou e ele ressuscitou a filha de Jairo. Eles viram isso. Aonde? No outro lado. No outro lado, eles viram a mulher curada, simplesmente por tocar em suas vestes. Estava aquela multidão apertando de um lado e do outro, e Jesus falou: quem me tocou? E eles disseram: Jesus, tem centenas de pessoas aqui, todo empurrando, quem lhe tocou? Ele falou: sinto que poder saiu de mim. E foi a mulher que tocou na vestes dele, e ela foi curada. Eles viram isso. Aonde? No outro lado. Se eles não tivessem ido, não teriam testemunhado nada disso, não teriam visto o poder de Deus operando e trabalhando. Sempre é muito melhor no outro lado. Sempre é muito melhor. Passemos para o outro lado, seguindo a Cristo. Note também no versículo 22, a obediência dos discípulos. Ele simplesmente diz, o finalzinho do versículo 22, passemos para o outro lado, aí acaba com uma frasezinha, e partiram. Ele chamou e para já. Assim devemos ser também, obedientes. Quisera que todos nós fôssemos tão obedientes, assim, de forma tão simples, tão direta. Quantos crentes desperdiçam tempo, e muitas vezes desperdiçam a sua vida, passam uma vida de inutilidade a Deus, por demorar ou negar obedecer, a responder o chamado, de deixar aonde estão e partir. Não necessariamente de forma geográfica, física, mas de alguma forma sair da nossa zona de conforto. Olhe comigo no versículo 23. Passemos para o outro lado. Jesus chamou. E o versículo 23. E navegando eles, adormeceu. Quem adormeceu foi Cristo. Foi Jesus. Então nós vemos que Jesus nos chama para sair de onde estamos e vem conosco. E Jesus foi deixado em paz. Jesus foi deixado em paz. Fala, que maravilha, deixaram Jesus em paz. Eu queria tanto que me deixassem em paz. Deixaram Jesus em paz. Mas isso não é algo bom. Isso não é elogio. Não estou comendando. Muito pelo contrário. É um julgamento, uma condenação. Eles deixaram Jesus em paz. Esse é um fator muito importante. Nós não devemos deixar Jesus em paz. Por quê, pastor? Porque Jesus falou que não era para deixar ele em paz. Nunca é bom nós deixarmos Jesus em paz. Deus não nos manda deixá-lo em paz. Eu vou dar um exemplo aqui, mas em Lucas 18 conta a história sobre a viúva e o juiz iníquo. Fala que o juiz não temia nem Deus nem homem, mas a viúva tinha uma causa e ela foi lá e pleiteava, e pleiteava, e pleiteava, e pleiteava, até que o juiz falou, tudo bom, vai. Qual o seu problema? Ele concedeu justiça. Por quê? Porque ela não deixou o juiz em paz. Jesus contou essa parábola e depois disse, os homens não devem cessar de orar. Façam como a viúva, fiquem insistindo. Ele falou, se o juiz iníquo fez isso, quanto mais o seu Pai Celestial, que é justo e perfeito. Mateus 7, versículo 7, Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhes-á. Isso aqui é Jesus falando, olha, tem que bater, tem que pedir, tem que buscar. Não é para deixar Jesus em paz. Deus nunca falou, me deixe em paz. Muito pelo contrário.
Venha a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, venham a mim. Momento algum, Deus falou, Pedro fala que Deus nos instrui a jogar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, momento algum na Bíblia, você vai dizer, Deus dizendo, já chega, tá? Me deixe em paz. Pelo contrário, Deus está sempre deixando a porta aberta, mão estendida, e quando não, Ele está criticando e nos repreendendo por não buscarmos a sua face, por não buscarmos o seu conselho, por não pleitearmos nossa causa. Então, o fato que deixarmos Jesus em paz é um péssimo sinal. E quando nós deixamos Jesus em paz, também não é um bom sinal. Jesus no barco adormeceu. Você alguma vez já esteve prestes para dormir? Assim, dormindo, aí chega alguém e acorda você. Tipo assim, um pastor no meio do culto, né? Dormindo já, aí o pastor vai e bate assim, você... Pois é, não é chato? Me diga se não é chato. É chato, pastor. Eu sei que vocês sabem que é chato, mas... Pois é, sabe por que Jesus dormiu? Porque não tinha ninguém falando com ele, não tinha ninguém perguntando coisas para ele, não tinha ninguém levando questões, nada. Fico pensando, se eu tivesse na presença do Deus homem, que pudesse responder qualquer pergunta, tirar qualquer dúvida, trazer à vida qualquer trecho das Escrituras, explicar qualquer... Eu não sei quanto é você, mas eu tenho uma lista de perguntas que eu gostaria de fazer. Pois é, eles não. Eles não. Eu entendo por quê. Jesus falou, passemos para o outro lado, entraram no barco e partiram. Lembre-se que esses homens obedeceram, entraram no barco e foram embora. Mas esses mesmos homens tão obedientes também eram pescadores. Passaram a vida inteira navegando aquelas mesmas águas. Eles conheciam aquele lago como a palma da mão. Todos eles eram pescadores. Eles não viam a necessidade de consultar Cristo. Para passar para o outro lado, Jesus, deixa comigo. Eu entendo de barco, eu entendo desse lago, eu entendo de navegação, já fiz isso tantas vezes, eu faço isso dormindo. Inclusive, Jesus, aproveita e tira uma sonequinha aí. Deixa o mestre dormir. Não precisa incomodá-lo. Nós estamos tudo sob controle. Nós somos experts, nós somos especialistas. Isso aqui é a nossa área. E nisso deixaram Jesus em paz. Para quem incomodar Cristo? Deixa que nós sabe. Para perceber um pouquinho do orgulho. Um pouquinho do orgulho. Só que no versículo 23, e navegando eles, note que navegava era eles. Navegando eles, adormeceu. Eles estavam em controle, eles estavam navegando, eles sabiam o que faziam. E nos afazeres e responsabilidades de navegar o barco, esqueceram de Jesus, esqueceram do principal. E é tão fácil eu e você fazer a mesma coisa. Podemos até estarmos dispostos a passar para o outro lado. Mas aí nós achamos que nós sabemos o que fazer, como fazer, quando fazer, o modo de fazer. E nós de repente deixamos Jesus em paz. Nós não buscamos, não pedimos sua direção, não pedimos o seu poder. Por quê? Está tudo sob controle. Eu sei o que eu estou fazendo. Pois é, os discípulos disseram a mesma coisa. E Cristo adormeceu no barco. Cristo adormeceu para o chamado que eles tinham. Quando isso acontece, quando Jesus adormece em nossas vidas, veja bem, Jesus era Deus e sabia exatamente o que ia acontecer, ele sabia de tudo. Mas para eles, ele adormeceu no barco. Jesus sabia que não ia afundar, Jesus sabia da tempestade.
Mas quando isso acontece, sempre vem tempestade e perigo em nossas vidas. Não deixe que Cristo adormeça na sua vida. Não deixe. Busque, bata, peça, incomode, é isso que Ele quer. É isso que Ele manda, versículo 23. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. Quando Jesus adormece no nosso barco, nós ficamos em perigo. Nunca deixe Jesus em paz. Nunca deixe que Ele adormeça em sua vida. O problema e o foco não é Jesus. Somos nós. Nós precisamos dEle. E não Ele de nós. Olha comigo no versículo 24. Estamos vendo? Passemos para o outro lado. Jesus, Ele nos chama para sairmos de onde estamos e vem conosco. Nós não devemos deixá-los em paz, deixar Jesus em paz. E o que é muito comum é que Jesus foi lembrado quando a coisa ficou feia. Quando a coisa ficou feia, aí lembraram quem estava no barco. Versículo 24. E chegando-se a ele, o despertaram, finalmente, o despertaram dizendo, mestre, mestre, perecemos. O texto fala que começou a entrar água no barco. E o barco se encheu. Veja bem, não foi de um piscar de olhos que o barco se encheu de água. Tinha um vento, tinha as ondas, e a água foi entrando, e foi enchendo, e foi entrando, e foi enchendo, e foi entrando, e foi enchendo. Quando estavam prestes a afundar, quando já estavam em perigo de naufrágio, aí disseram, mestre, mestre, olha a urgência, mestre, mestre, perecemos, ou seja, estamos afundando. Muito antes de irem para ele, eu imagino que baixaram as velas, eu imagino que começaram a remar, eu imagino que tinha alguém jogando a água para fora do barco, eu imagino que tentaram de tudo. Em última instância, em último caso, quando não tinha mais nada que eles podiam fazer, eles lembraram, mestre, mestre, estamos afundando. Perecemos. Muito comum esse enredo. Nós nos esquecemos de Cristo, Ele adormece em nossas vidas, vêm as tempestades e só então nós lembramos de buscarmos. Por que esperar a tempestade? Por que esperar a situação piorar? Por que esperar o barco estar já afundando? Por que esperar? Vamos manter Cristo sempre presente e acordado. Vamos tomar o exemplo da viúva que importunava o juiz iníquo. O nosso juiz não é iníquo, nosso Deus não é injusto. E Ele nos convida e nos ordena a importuná-lo. Então vamos fazer isso. Não deixe o descaso cobrir e ofuscar a presença de Cristo em nossas vidas. Jesus não deve ser o nosso último recurso, Ele deveria ser o nosso primeiro recurso. Está doente? Vá para o médico, vá para o médico. Está doente? Está com uma dor? Vá para a farmácia. Mas antes de ir, dobre os joelhos e fala, Deus, minha situação é essa, preciso de ajuda. Faça algo por mim, Deus. Pode ser que Deus vai levar você para um médico. E acredite, você quer orar antes de ir para médico. A segunda ou a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos é erro médico. Você tem uma ideia. A primeira, não sei se é câncer ou problema do coração. A segunda, erro médico. Então entenda, médico não é Deus. Não pense que... Uns anos atrás, a irmã Simone ficou internada com a complicação de um médico. E outros médicos complicaram a situação mais ainda, quase veio a óbito. Várias vezes no mesmo episódio. Então não, eu não tenho grande confiança em médicos de forma geral. Existem muitos bons médicos, eu sei.
Mas tem uns médicos, francamente, tem muitos que... Fazer o quê, pastor? Ore. Ore e peça para Deus. Ore e busque Deus. Não pense que vai chegar na farmácia, no hospital, no pronto-socorro, vai resolver. Aí se não resolver, aí você vai... Não. Ore primeiro, busque Deus primeiro. Cristo é o nosso primeiro recurso. Cristo é o nosso primeiro ponto de chamada. Não é o... Ups, esqueci. Cristo não é o... Bom, eu não tenho mais o que fazer, agora eu vou... Quer ir para ele assim? Pode ir, não tem problema. Mas estará perdendo tempo. E deixando entrar água no barco. Primeira coisa, faça como eles. Mestre, perecemos. Não foi a primeira coisa que eles fizeram. Por quê? Porque o barco está afundando já. O barco não afunda assim, em piscar de olhos. Eles não foram com tanta urgência antes, mas depois. Olha comigo no versículo 24. Estamos vendo, passemos para o outro lado. Jesus nos chama, Jesus vem conosco, Jesus foi deixado em paz, que é um grande erro. Jesus foi lembrado na hora que a coisa ficou feia. E por último, Jesus sempre tem a solução. Jesus sempre tem a solução. Por isso que devemos sempre ir para Ele. Sempre para Ele. Se você precisa contratar um advogado, contrate. Mas vá para Jesus primeiro. Você ir para o médico, vá para Jesus primeiro. Para levar seu carro no mecânico, vá para Jesus primeiro. Vai chamar um Uber, vá para Jesus primeiro. Não mandar um doido aí para... Sério, gente, falando sério, você não sabe que... Vá para Deus primeiro. Começar o seu dia, vá para Deus, vá para Jesus. Comece o dia com Jesus. Deus me ajude, me livre, me proteja, me direcione. Não sabe o que pode acontecer. Ah, não, vou esperar uma coisa horrível acontecer, aí eu vou para... Não, vá antes. Vá antes. Antes de entrar no barco, antes de embarcar, antes de partir, busque. Por quê? Porque ele sempre tem a solução. Versículo 24. E ele, Jesus, levantando-se, ou seja, ele acordou, deu assim, aquela bagunça. Imagina os discípulos tudo arrancando os cabelos, tudo alvoroçado, com baldes tentando esvaziar, em pânico. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. A bonança vem quando Jesus é acordado. Não deixe de dormir, mas se dormiu, acorde. Note que ele não repreendeu ele dizendo, qual é, me acordando? Eu estou aqui no maior sonho e você aqui me acorda, que é isso? Não, de modo algum. Ele os repreendeu devido à fé. Ele falou, perecemos, eu sou o Filho de Deus. Você acha que esse barco vai afundar e nós vamos morrer? Ó homens de pouca fé. Ele é quem repreende a fúria das águas. Ele é que resolve os problemas. É Ele que tira o perigo. O lugar mais seguro que você pode estar é no centro da vontade de Deus. Mesmo que o centro da vontade de Deus seja numa cova de leões. Ou numa fornalha ardente. Ou no meio do lago. Em uma tempestade. Um barco que está afundando. O lugar mais seguro é com Cristo acordado ao seu lado. Então não deixe de dormir. Siga o chamado. Busque ajuda, sim, mas busque no lugar certo, em Cristo. Muitas vezes crentes agem como verdadeiros ateus. Eu vou repetir para o efeito. Crentes agem muitas vezes como verdadeiros ateus. Nunca eu deixo de ficar pasmo com isso. Pessoas que se dizem crentes, e não duvido que são crentes, que conhecem a palavra de Deus em alguma medida, que conhecem Deus em alguma medida, mas não creem em Deus. Na hora do vamos ver, na hora H, na hora do problema, notem a surpresa dos discípulos, no versículo 25.
E disse-lhes, onde está a vossa fé? É que não tem fé, é incrédulo. Eles eram crédulos. Eles eram crentes. Mas ele falou, cadê a fé de vocês? Aí continua. E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este? Quem é este? Quem é este? Eles não sabiam quem é este? Eles sabiam quem é este. Todos eles sabiam que este era o Messias, o ungido de Deus. Viram os milagres, viram o poder, viram mortos ressuscitar, cegos enxergar, coxos andarem. Eles viram a multiplicação dos pães e dos peixes. Quem é este? Quem diz isso? O ateu, o incrédulo diz, quem é este? Eles sabiam quem é este, mas eles perguntaram, quem é este? Pois até os ventos e a água manda, eles obedecem. E você? O que você acha que Deus é incapaz de fazer na sua vida? Que lhe deixa tão nervoso de dar um passo, de passar para o outro lado. Quem é este? Sabe quem é este? É Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Criador, o arquiteto do céu e da terra, que vai vir em glória, que governa todo o universo. Somente esse, somente, mais nada. Aquele que acalma a fúria das águas, o poder do vento, aquele que faz o sol parar, aquele que faz o cego enxergar, o morto ressuscitar, é só ele. Quem é este? Não são só esses crentes aqui que perguntam, até hoje. Tem muito crente que pergunta, quem é esse? Como sempre, a raiz do problema é a falta de fé. Versículo 25, lemos agora há pouco. E disse-lhes, onde está a vossa fé? Quando você lê a Bíblia, cada palavra, cada preposição, o tempo empregado, o pronome, cada vírgula, tudo é de extrema importância e não está lá por acaso. Esta é a perfeita palavra de Deus preservada. Olha a pergunta. Onde está a vossa fé? Onde? Ele não está perguntando se eles tinham ou não tinham fé. Essa não é a pergunta. A pergunta é, onde? Em outras palavras, aonde você colocou, aonde vocês colocaram sua fé? Eu digo uma coisa, eles não estavam colocando a fé naquele momento em Cristo. Por isso o medo, por isso o pânico, por isso a repreensão. Deus dá a todo homem fé. Ah, eu sou um ateu, não creio em Deus. Pois Deus deu fé para você do mesmo jeito. Deus deu fé para todo ser humano. Deus deu o mesmo tanto de fé. Romanos 12, versículo 3 fala isso. Que Deus deu a todo mundo uma medida de fé. Essa medida quer dizer um tanto. A mesma medida. Se você pudesse medir fé por quilo, seria Deus deu 1 quilo de fé a todo mundo. Se fosse líquido, Deus deu 1 litro de fé a todo homem. Deus deu uma medida, a mesma medida que Ele deu para a Sofia, Ele deu para mim, Ele deu para você. Todo mundo tem o mesmo tanto de fé. Ninguém tem mais fé. Ah, pastor, você tem mais fé do que eu. Não, eu não tenho mais fé do que você não tem mais fé do que eu, ninguém tem mais fé do que ninguém. Todo mundo tem a mesma medida. O poder e eficácia da fé está aonde você coloca a sua fé. Por isso que Jesus perguntou, aonde? Onde está a vossa fé? Se a vossa fé estivesse em mim e quem eu sou, vocês não estariam aí pensando que iam morrer. E você que está me ouvindo? Onde está a vossa fé? O dinheiro que você tem no banco? Não, pastor, se minha fé tivesse dinheiro que eu tenho no banco, eu estava perdido. Ok, mas está onde a vossa fé? Alguma promessa que alguém lhe fez no seu trabalho, na sua aposentadoria, no seu cargo, na sua educação, nos seus diplomas, na sua... Onde está a sua fé?
na sua capacidade? Onde você colocou a sua fé? Se não colocarmos a fé em Cristo, toda a fé que você tem, que é a mesma fé que todo mundo também tem, não vai ter a mesma eficácia. Não vai ter a mesma eficácia. Grande parte dos nossos problemas seriam evitados e resolvidos simplesmente se colocarmos a nossa fé na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Nós somos crentes ateus. Deus fala isso, mas... Não, Deus fala isso, ponto. Amém. Não tem mais. Tudo que passa isso é falta de fé. Aonde colocaram a fé que Deus tinha os dado? Não era em Cristo. Quando Jesus chama para passar para o outro lado, pode ir. Seja lá aonde o outro lado for. Pode ser que ele chama para passar fisicamente, a sair de A e ir para B. Talvez não é para você sair fisicamente, mas é mudar alguma coisa, deixar alguma coisa, começar alguma coisa. Outro lado. E ele acompanha, ele vai junto. Mas nós temos que colocar a fé nele. Nunca lute, nunca resista a Cristo. Ele nos ama e morreu por nós. Vamos sair de onde estamos e vamos seguir a Cristo. Lembrando que Cristo pode andar sobre as águas se o barco afundar. Ele pode nos carregar. Não foi o que eu vi com Pedro? Pedro saiu do barco, andou nas águas, olhou, sua fé evaporou em 2 segundos e começou a afundar. E Jesus, ainda em pé nas águas, esticou a mão e o levantou. Ainda na água. Então, mesmo que o barco afunde, Jesus pode nos carregar. Esse último domingo, concluindo 2021, vamos passar para o outro lado com Cristo. Vamos segui-lo. E vamos deixar que Ele nos lidere.